Olá pessoal, meu nome é Lara. No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre terremotos, tsunamis e música. Também vou falar um pouco sobre interferência e difração mais dentro da música. Bom, continuando aqui, eu vou colocar para apresentar esse slide. Primeiro para terremoto, eu vou tentar explicar um pouco sobre o que é a litosfera, né? Para entender melhor sobre o que é, de onde vem um terremoto, a gente tem que entender o que é litosfera. E é muito, muito simples. A litosfera nada mais é que a casca da Terra, se a gente pensar a Terra em camadas. Vamos lá, a Terra não tem aquela camada da crosta, que é aquela camada sólida. Ela também tem a camada do manto, que é uma camada mais líquida, e tem um núcleo, e tem alguma outra camada que eu devo ter esquecido. Mas, no mais, a litosfera é essa casca, essa camada superficial que fica na Terra. Superficial não, né? Camada rochosa, que fica acima do manto, tá? E a partir da litosfera, a gente tem as placas tectônicas, que são pedaços da litosfera. Então é isso, placa tectônica é um pedaço da litosfera. É um pedaço da litosfera. Só que o que acontece? A litosfera está toda ali quebrada em pedaços, e embaixo dela tem a camada do manto, que é magma, ou seja, é rocha derretida ali, que é super quente e está super se movimentando. E esse movimento acaba que às vezes mexe as placas tectônicas. E, por exemplo, a borda de uma placa com outra acaba colidindo uma com a outra, deslizando, e acabam gerando os temíveis terremotos. Mas bora lá, como é que isso acontece? Então, aí tá lá as placas e o manto tá lá se mexendo. Aí acaba que, vez ou outra, estão lá as placas e pá, acabam se mexendo um pouco. Só que essas placas são enormemente enormes, elas são maiores que um continente. Então, muitas das vezes, né, tem placas que são menores. Então, quando uma se mexe e encosta na outra, acabam gerando... Se não se resistirem, acabam acumulando energia elástica, energia potencial elástica. E na maioria das vezes, caso elas acumulem muito, quando acaba falhando e dissipando essa energia, temos terremotos em escalas muito grandes. Bom, voltando aqui de novo, eu esqueci de mostrar para vocês, mas nessa foto aqui, nessa imagem que está o globo, a gente tem, nessas linhas brancas, estão delimitadas as placas, tá? Aqui a gente pode ver a placa da América do Sul. No caso aqui tá South África, só que tá errado, né? É South América, já que é a placa da América do Sul. E logo aqui também, do lado, temos, colado aqui com o Chile, temos a placa de Nazca. Aí, pessoal, tá vendo que duas placas estão encostando ali, bem perto do Chile, e por causa disso o Chile tem muitos terremotos. Assim como o Japão. O Japão é um país que está em cima de 3 placas, então não é brincadeira o que tem de terremoto perto do Japão. Aí, pessoal, aqui a gente tem, nessa imagem, a gente tem 2 pedaços de placas tectônicas. Daí elas acabam entrando em movimento e acabam entrando em contato ali uma com a outra. E nesse momento, nesse local que elas se encontram, é o local que a gente chama de hipocentro. O hipocentro é o local exato, ali onde elas se encontram, a 30 km, 50 km de profundidade ali nas placas. Isso é o hipocentro. Então, o hipocentro se propaga, e se você sobe assim, em linha reta do hipocentro para cima, para a superfície, a gente tem o epicentro do terremoto. Aí vamos lá, como é que esse terremoto se propaga? Tá, as placas se encontram e aí que libera energia em forma de ondas. E essas ondas são conhecidas como ondas elásticas em sólidos, já que ela está se propagando na Terra, na maioria dos casos, ela se propaga na Terra. No caso dos tsunamis que eu vou falar após isso, a gente vai ver como ela vai se propagar através da água também. Mas aqui no caso da Terra, no caso do sólido, a gente tem 2 tipos de ondas. A gente tem um tipo de onda longitudinal, que é a onda que a gente conhece como onda sonora. No caso, essas ondas que eu estou falando são ondas que vão do hipocentro para o centro, tá? Não são as ondas que partem do epicentro. Essas ondas que eu estou falando só partem do hipocentro. Então, se a gente observar aqui a imagem, a gente vê que essas ondas primárias, no caso as ondas longitudinais, elas se propagam em direção paralela à direção da onda, tá? Tudo bem que a onda se propaga em 3 dimensões. E em cada direção que essa onda está se propagando, a onda longitudinal está indo paralelo a essa direção. Já a onda transversal ela vai perpendicular, ou seja, vai fazendo 90 graus com essa direção. No caso, essa é a onda secundária. A diferença é que essa onda primária ela tem uma velocidade muito maior. E também ela tem um nível de desastre um pouco menor. No caso, ela está oscilando, ela não vai assim. Ela vai, mas ela oscila, porque essas ondas ela não transportam matéria, ela só transporta porque são ondas mecânicas. As ondas mecânicas não transportam matéria, transportam energia. Então ela dá aquela oscilada ali, vai indo daquelas áreas de compressão e rarefação. Já as ondas transversais fazem aquele movimento mais deslizantes, por assim dizer. E essas ondas partem do corpo, tá? Lá do hipocentro para fora. Já as ondas do epicentro são conhecidas como ondas superficiais. Essas são as mais perigosas. Elas vêm
Quando tem um terremoto, primeiro a gente tem as ondas primárias, que acontecem primeiro porque elas são mais velozes, no entanto elas têm amplitude menor. Elas possuem a mesma frequência também porque partem da mesma fonte, tá? Já as ondas secundárias têm uma amplitude um pouco maior, mas elas são mais devagar, menos velozes do que as ondas primárias. E as ondas superficiais possuem uma velocidade ainda menor que as ondas primárias e secundárias, e isso que é perigoso, porque ela possui uma onda menor, ela só se propaga na superfície, tá? Ela parte a partir do epicentro. Então, esse é o perigo. Ela se propaga mais devagar, ou seja, ela está ali fazendo a superfície tremer, ela não passa com a velocidade alta, ela vai passando ali devagar e está tremendo ali, mais suscetível como eu posso dizer, mais suscetível à destruição, isso, ao nível de destruição. E para medir esse nível de intensidade, não de destruição, mas o nível da intensidade que aquele tremor causou, a gente tem a escala Richter, que é uma escala que, com um sismógrafo, que é algo como essa imagem dessa agulhinha ali se mexendo, que mede essa variação. Aí aqui a gente tem essa escala de magnitude, tá aqui em termos de a escala de Richter, que vai... Não que tenha um mínimo máximo, mas geralmente ela vai de 1 a 10. Até porque a gente até o momento não teve nenhum terremoto assim observado maior do que 10. Até o momento tivemos um de 9,5 no Chile, acho que no ano de 1990, não confirmo com total certeza, mas sim que foi no Chile, não ano, tá? Foi um terremoto de 9,5, então terremoto de destruição assim, pesado. Aí aqui a gente tem aqui a escalinha. Aí aqui é um micro terremoto. Geralmente esses micros são os que a gente tem aqui no Brasil, porque não sei se vocês perceberam, mas aqui, ó, observando essa imagem, a gente vê que o Brasil está ali no meio da placa. Ele não está na borda, então a gente está muito suave quanto a isso. Aí continuando aqui, no nível 5 a gente já tem, do nível 5 ao 6 a gente já tem aqui um moderado forte. Já o nível 7 já tá forte. Inclusive, a partir do nível 7 a gente pula para outros tsunamis. Por que a partir do nível 7? Porque a partir do nível 7 é que, no caso das placas que estão fora dos continentes, tipo, elas estão dentro do mar, né? Ali embaixo da água. Quando a gente tem um terremoto de no mínimo 7 graus da escala Richter, graus, né? De no mínimo 7 da escala Richter, a gente pode ter a formação dos tsunamis. Acabei dizendo, mas sim, os tsunamis são formados por essas variações das placas no mar, né? Maremotos. Mas não só por isso, ela podem ser formados por movimentos não, né? Por erupções de vulcões, como tivemos há um tempo atrás, saiu até no jornal, de um vulcão próximo que entrou em erupção e acabou entrando em alerta de risco de alguns tsunamis por conta desse vulcão. Também temos várias outras fontes, como caso caia um meteoro na água, que é um pouco menos provável, mas na maioria dos casos é formado por terremotos embaixo d'água. Então, aí como é que vai se dar a propagação desse tsunami? A gente tem aqui uma animaçãozinha. Nessa animaçãozinha tem aqui esse cisalhamento, esse movimento é chamado de cisalhamento da placa tectônica. E quando há esse cisalhamento, há assim como nos terremotos, há aquela liberação de energia em forma de ondas. Além disso, como ele cai, acaba que a força gravitacional tenta restituir essa ação. Quando a gente tem esse tremor dentro do mar, essa energia acaba se propagando pela água. E assim, a gente tem uma relação que quanto maior a profundidade, maior a velocidade, só que maior o comprimento de onda. Sendo que esse comprimento de onda, ele consegue chegar a 200 km. E tipo assim, é muito grande. Então, comparado com esse comprimento de onda, meio que se você estiver dentro no mar aberto, no momento que está tendo tsunami, às vezes não, né? Geralmente você não sente. Inclusive tem casos de pessoas que mergulhadores estavam lá fazendo um mergulho, e no momento que eles estavam fazendo um mergulho em águas profundas, houve um tsunami no país que eles estavam, só que, como eles estavam embaixo da água, eles não sentiram. Eles só foram saber que teve um tsunami, de fato, quando saíram para fora. Sim, continuando, essa relação se dá, por exemplo, quanto mais perto, na verdade, quanto menor for a profundidade, menor vai ser a velocidade e menor vai ser o comprimento de onda. No entanto, mesmo com a velocidade menor e com o comprimento de onda menor, a amplitude vai subir em proporção a isso, tá? Então a gente pode ver isso aqui nessa segunda imagem, que mostra aqui com os nomezinhos, que tem aqui a placa, o epicentro. A gente vê que logo aqui no foco do maremoto, a gente vê que as ondas têm uma amplitude baixa, que elas são assim, mais leves, com menos ondulações. Já quando vai chegando na costa, onde a altura, a profundidade vai diminuindo, a gente vê que as ondas começam a tomar amplitudes maiores. Então, é assim que se dá a propagação de um tsunami, tá? E agora vamos para um assunto muito ligado com isso, ou não logo de cara, né? Vamos falar um pouco sobre música. Bom, a música, no caso a música na física, a gente pode ter várias ligações, porque, viu só, o som,
por onde a gente escuta a música. No caso, como é que surge a música? A música é o quê? Vem da produção de um som. E o som é pura física. Então, para a produção do som, o som ele é produzido por variações de pressão, por exemplo, do ar. Só que assim, é mais importante que a gente varie isso. Na verdade, é mais importante falar sobre a velocidade com que essa pressão varia. Um exemplo disso é, por exemplo, uma bexiga que a gente enche com ar. É uma bexiga de festa mesmo. Percebam que se a gente estoura o balão com um furinho, na verdade não estoura, né? A gente fura ele com um furinho e vai deixando escapar o ar pouco a pouco, ele não faz aquele barulho, aquele estouro, né? Mas quando a gente estoura, que há aquela diferença, aquela variação de pressão quase que instantânea, a gente ouve aquela explosão, aquela mini explosão. Então, é basicamente isso. A gente comprime, a gente tem aqui variações de compressão e rarefação, como mostra aqui nessa imagem. É basicamente isso. O som, como eu falei logo no início, quando eu estava falando sobre ondas, é uma onda longitudinal. Então, ela se propaga paralelo às ondas, à propagação da onda. E é quase como o somzinho que a gente faz com a película, por exemplo. É uma vibração, né? A gente cria uma vibração e essa vibração vai se propagando em áreas de compressão e rarefação. No caso, a gente sente muito isso quando a gente está, por exemplo, quando tem uma caixa de som muito alta mesmo, e solta aquele grave, que você até sente aquela pressão vindo de você de tempo em tempo. No caso, aquilo ali são áreas de compressão, são as frentes de onda, né? São as frentes de onda batendo em você. Tá, e como é que a gente entende isso aí? É muito louco porque o nosso corpo ele sabe muito mais física do que a gente sabe. Ele faz tudo de um jeito muito complexo. Então, essas frentes de onda chegam, passam pelo nosso ouvido, como mostra aqui essa animaçãozinha, passa pelo nosso ouvido, bate no nosso tímpano, que é meio que uma membrana ali, e essa membrana ela vibra por um ossinho. Aí essa informação ela é codificada e transferida por nosso cérebro, e nosso cérebro consegue codificar isso e transforma em som. Pois é, meus amigos. Bom, continuando aqui, eu vou falar aqui um pouco sobre timbre e altura. Com timbre, eu quero dizer a diferença, por exemplo, de eu cantar um Lá e soltar um Lá no violão. É muito... Não diferente da frequência, porque a frequência seria a mesma, mas se eu fosse afinado. Mas, por exemplo, tocar na flauta e no violão um Lá, quando a gente está escutando, caso você não esteja, você está de costa, aí tem uma pessoa com flauta e um violão, ambas tocam Lá. Só que você sabe dizer, mesmo sem saber que tinha um violão e uma flauta ali, que tocaram a flauta e um violão por conta do timbre do instrumento. No caso aqui tem alguns exemplos, por exemplo, o diapasão em específico, ele consegue tocar uma nota pura. Se ele toca um Lá, ele toca literalmente um Lá. É um Lá puro. Não existe nenhuma outra nota ali ressoando com ele, harmonizando com ele. Já no caso de outros instrumentos, como o violão, quando a gente toca um Lá, a gente tem Lá, só que a gente também tem outras notas que estão ressoando ali junto com Lá. Só que a nota principal, a nota fundamental daquela corda ali é o Lá. Mas ainda assim ela transmite e consegue transmitir outras notas. Então é por isso que os timbres meio que mudam, dependendo do instrumento. Por exemplo, quando eu toco no violino, eu tenho ali eu toco a nota fundamental. Paralelo a isso, eu tenho as notas secundárias e as notas terciárias. Então, quando eu vou fazer a soma dessas ondas, aí dá uma diferença como tem nessa imagem. Veja o diapasão essa onda toda bonitinha, com sua onda senoidal perfeita, porque ele dá uma nota pura. Já os outros instrumentos, eles possuem essas variações porque eles não dão uma nota pura. Eles dão a nota principal, e junto com a nota principal tem meio que ondas sobrepostas ali, que fazem uma superposição de ondas que dá aquela nota. Eu quero falar também sobre a altura, porque muita gente confunde com intensidade. E intensidade é basicamente o volume das coisas, o volume do som. Se o som está com muita intensidade, quer dizer que ele faz muito barulho. Se ele está com baixa intensidade, ele faz menos barulho. E isso é a intensidade. Já a altura, se o som está mais agudo ou mais grave. Com o som agudo, a gente tem um som de alta frequência, ou seja, a gente tem uns comprimentos de ondas menores. Já o som grave, a gente tem um som de baixa frequência. Então a gente pode chamar isso de som baixo. No caso dos sons agudos, a gente chama de som alto. Por isso, às vezes, quando a gente não consegue alcançar aquela nota quando a gente está cantando, a gente pede para abaixar. Mas abaixar o quê? Abaixar o tom ali. Propriedades físicas de som. No som, temos algumas propriedades. São elas reflexão, refração, difração e interferência. Lembrando, pessoal, vocês já devem ter visto essas propriedades em outras coisas, né? Como ondas eletromagnéticas,
porque afinal o som é uma onda. Então, para reflexão, a gente tem literalmente que a onda reflete. Se eu falo aqui, eu tenho uma parede na minha frente, eu estou falando, então o som que está saindo da minha voz, o som que está saindo das minhas cordas vocais, ele está indo em direção à parede e está sendo refletido para mim. Só que, o que acontece? Como posso dizer, uma das propriedades da reflexão que a gente conhece muito, e que inclusive é muito legal, é o eco. Onde a gente pode, num lugar muito vazio, a gente pode falar um nome bem alto e a gente vai escutar, depois de um tempo, a nossa voz soando de volta pra gente, ela está sendo refletida pra gente. De novo, só que, pra gente escutar o eco, a gente precisa de uma diferença de 0,1 segundo para que o som chegue... Por exemplo, aqui eu não escuto eco porque ela está sendo refletida tão rápido, porque a parede está muito perto de mim, ela está sendo refletida tão rápido que não dá, que chega numa velocidade nos meus ouvidos que é uma velocidade de menor que 0,1 segundo. Então, meu ouvido ele não consegue diferenciar o primeiro som do segundo som. Já, por isso que a gente só tem eco quando a gente está em locais assim muito abertos, com uma certa distância. E daí, uma certa distância capaz de, quando for refletido, consiga ter uma diferença de tempo de maior que 0,1 segundo. Quando a gente consegue isso, a gente consegue escutar o eco. Então, a refração é mais um fenômeno quando as ondas mudam de um meio para outro. E nessa mudança ocorrem algumas mudanças também. Por exemplo, com relação às ondas sonoras, a gente tem, dependendo do meio, por exemplo, se eu estou no ar, se essa frente de onda está vindo do ar e indo para um meio mais denso como a água, elas se propagam bem mais rápido na água. Inclusive, uma curiosidade é que, como elas se propagam muito rápido na água, geralmente nossos ouvidos eles conseguem diferenciar a localização das coisas pelo som. Por exemplo, eu tenho um ventilador aqui do meu lado. Como é que eu sei que ele está do meu lado? Pelo som. Sem eu ver, claro, né? Pelo som, porque nosso ouvido consegue calcular essa diferença do caminho percorrido pelo som, pela velocidade, né, que chega em um ouvido e no outro, e a gente consegue dizer mais ou menos onde é que está localizado o ventilador. Só que na água passa tão rápido que a gente não consegue ter essa distinção com relação à localização das coisas. No caso da difração, a gente sabe que a difração é a capacidade que a onda tem de contornar um caminho. Então aqui, nessa imagem, a gente tem, por exemplo, essas duas pessoas, é uma imagem vista de cima, né? A gente tem, por exemplo, duas pessoas que estão... Vamos supor que elas estão falando, e nisso que elas estão falando está se propagando uma onda sonora. Só que tem essa parede aí entre eles, né? Entre essa pessoa de verde e esse de azul. Tem essa parede entre eles. Só que essa brecha nessa parede serve como uma fenda. Aí nisso, quando essa frente de onda passar por essa fenda, ela vai servir como uma fonte pontual desse som. Então ele vai se propagar de forma como se uma onda de fonte pontual se propaga. E a interferência? A interferência nada mais é do que uma combinação de ondas ali. E o resultado da interferência vai depender se essa onda está de duas ou mais ondas, tá? Se essas ondas estão ou não estão fora de fase. No caso da interferência, a gente pode ter dois tipos, tá? A gente pode ter interferência... No caso da interferência, a gente pode ter dois tipos. A gente pode ter interferência destrutiva e interferência construtiva. No caso, aqui a gente tem uma imagem, tá? Quando as ondas estão em fase e a gente tem uma interferência destrutiva ou positiva, já que ambas as ondas estão em fase, quando os dois picos da onda se encontrarem aqui, por exemplo, aqui eu tenho dois picos, eles se somam, as amplitudes se somam, né? Então, aqui eu tenho interferência totalmente positiva. Já se eu tenho ondas totalmente fora de fase, quando eu venho aqui, ó, elas se anulam totalmente, claro, se fossem de mesma amplitude. Então, elas se subtraem. Aqui a gente tem uma imagem, tá? Essa linha preta seria a onda resultante, e essas ondas vermelhas e azuis são as ondas que estão interferindo entre si. Então vejam que quando as ondas vermelhas e azuis se sobrepõem igualmente, tipo assim, o pico de uma se sobrepõe com o pico da outra, a gente tem uma onda totalmente positiva, que inclusive é o dobro, a amplitude é o dobro do tamanho dessas ondas. Já quando essas ondas se tornam totalmente opostas, a gente tem uma onda totalmente destrutiva, ou seja, a gente não tem nenhuma onda, porque elas meio que se anulam, por assim dizer. E a partir da interferência, né, a gente tem um fenômeno, e esse fenômeno eu vou trazer junto com ele também, voltar ao assunto do terremoto, que é o fenômeno de ressonância.
Então, o que é ressonância? A ressonância acontece quando alguma frequência de alguma fonte de oscilação coincide com a frequência de oscilação natural de algum corpo específico. O que a gente via muito era, por exemplo, uma galera tentando quebrar taças de vidro com a voz. Bom, nisso elas estavam tentando fazer a ressonância entre a frequência da voz delas, estavam tentando fazer ressoar na taça, tentando achar a mesma frequência da taça com a voz, e assim poder ressoar. E quando tiver essa ressonância, e for somado a frequência natural daquela taça, a gente vai ter uma soma das amplitudes, se estiverem em fase, se fossem bem casadas. Quando elas estiverem em fase, como a gente viu na interferência, a gente tem uma interferência totalmente positiva e a amplitude vai aumentar muito, muito dessa taça. E isso pode causar que a taça ali oscile em uma... Isso pode ocasionar que a taça entre ali em colapso e acabe quebrando. E assim você conseguiria quebrar uma taça de vidro ou cristal. Aí aqui na imagem eu trouxe esse GIF da Ponte do Tacoma, que ficou famosa, porque isso parece mentira, mas realmente aconteceu, tá? Acabou que o vento, em um dado momento, acabou ressoando, vibrando ali, numa frequência muito, muito próxima, praticamente igual à frequência natural da ponte. Quando isso ocorreu, houve ressonância e houve assim, uma superposição de ondas. Nessa superposição de ondas, né, a gente teve um aumento muito grande da energia, fazendo com que essa ponte vibrasse com amplitude cada vez maiores. E foi nisso que resultou. A ponte parece até uma onda, literalmente uma onda ali, até que ela entrou em colapso e acabou, acabou sendo destruída, porque o material não suportou toda essa energia. E outra coisa também que eu vou falar, tá ligado a isso, é sobre um terremoto que houve no México. No caso, foi um terremoto que houve em 1985. Foi um terremoto que não foi assim, né? Não foi maior comparado com o do Chile, que foi de 9,5. Foi um terremoto de magnitude de 8,1 na escala Richter, que ocorreu lá no México e ocasionou o desabamento de vários edifícios, né? Que, querendo ou não, quando a gente viu aquela tabela, um terremoto já de 7 já era um terremoto forte. Então, de 8 deve ser um terremoto assim, já acima demais da média. Então, quando teve esse terremoto, acabou que vários prédios desabaram. A questão a ser observada aqui é que dos prédios que haviam lá naquela localidade, muitos não caíram. Tipo, eu tenho um prédio aqui, tenho 3 prédios, ambos de tamanhos diferentes, só que o prédio médio caiu, mas o prédio pequeno e o prédio alto não caiu. Então, por quê? Foi justamente por essa questão de ressonância. Quando foi calculado a amplitude da aceleração das ondas sísmicas e a frequência angular, viu-se que a frequência angular ela se concentrou em torno de 3 radianos por segundo. Então aqui a gente tem uma tabela de andares e a frequência natural de oscilações. Aí aqui diz que a frequência natural de oscilações de prédios de 30 andares é exatamente 3. Então, quando teve esse terremoto que vibrou nessa frequência angular em questão, que casou justamente com a frequência natural desses prédios, houve uma ressonância, aumentando assim a energia e a amplitude, e consequentemente a amplitude dessas ondas sísmicas. Por isso que esses prédios caíram com muito mais facilidade do que outros que até mesmo nem sequer caíram, e ficaram de certa forma intactos, comparados com os que tiveram mais danos. Dito isso, também a gente tem um comparativo com a música. No caso da música, a gente tem o seguinte: a gente tem exemplos como uma caixa de amplificação que acrescenta os harmônicos. Essa caixa de amplificação funciona assim como a ressonância nesses casos, só que para ondas sonoras, né? Ela amplifica o som dos instrumentos através da ressonância. Ela pega frequências iguais, essas frequências naturais dos instrumentos, e acaba amplificando o som. E acrescentando também harmônicos, deixando assim a música de acordo com o que o instrumentalista ali deseja. Bom, por hoje é só. Foi um vídeo bem longo, mas eu agradeço a atenção de todos. Obrigada e até a próxima.